No dia em que o sincretismo religioso comemora o dia de Ogum, estive visitando um dos mais conhecidos e respeitados babalorixás do Vale dos Sinos. Acompanhe a partir de agora a entrevista exclusiva com o pai de Jair de Ogum. Eu não posso precisar o dia que você está olhando essa entrevista, mas as boas coincidências da vida me trouxeram no dia 23 de abril à casa de pai de Jair do Ogum. Pai, muito obrigado por nos receber aqui. Prazer, bem-vindo, querido. Então, pai de Jair é pai de Jair desde quando? Bom, meu histórico religioso, pai de Jair mesmo me tornei com 19 para 20 anos. Foi o primeiro filho que eu fiz. Foi falecido Gelson Daniel de Ogum, foi quando eu tinha aproximadamente meus 20 anos. Foi o primeiro filho de santo que eu fiz. Mas conheceu a religião como? Eu primeiro conheci a Umbanda, porque meu pai, eu vim de uma família que meu pai era católico, e católico praticante, aquele católico que ele ia todo domingo à missa, e que nós não sentávamos numa mesa sem rezar um Pai Nosso, agradecer pelo alimento. Então vim de uma tradição, assim, meu pai católico, minha mãe evangélica. Só que ali pelos meus 3, 4 anos de idade eu comecei a ter convulsões, epilepsia, algumas coisas que a medicina não conseguia diagnosticar e tratar. E daí aquilo foi se agravando com o passar do tempo. Eu tinha aproximadamente uns 7 anos e aconteceu de eu ter um ataque epilético na casa de uma costureira que estava fazendo minha roupa para a escola, né, quando eu ingressar na escola. Então ela achou muito estranha aquela convulsão e aconselhou meu pai e minha mãe que me levassem numa casa de religião. Minha mãe era evangélica e meu pai católico, então era meio muito estranho para eles, que eles não conheciam esse mundo. Mas meu pai ainda pegou e frisou, disse: pelo um filho meu eu vou até o inferno, porque meu pai nunca tinha ido numa casa de religião toda, foi criado numa crença exatamente católica, né? E ele me levou, ele e minha mãe me levaram numa casa de religião com 7 anos, e eu cheguei na casa da dona Laura, trabalhava com algum guerreiro, numa sessão de Umbanda, e quando mandaram eu tirar os calçados para mim tomar um passe, né? Que era uma criança com 7 anos, eu incorporei um cosmo. Primeira vez que eu cheguei numa casa de religião de Umbanda. Daí o caboclo falou que eu tinha uma mediunidade de berço, eu tinha uma missão, e contou para o meu pai e para minha mãe tudo que estava acontecendo na minha vida desde os meus 3, 4 anos. E o pai e a mãe ficaram muito sensibilizados com aquilo, porque uma pessoa, numa época em que não se tinha meio de comunicação, telefone, internet, né? E a mulher saber de tudo, a mulher, aquela entidade saber de tudo que estava acontecendo comigo, e começaram a me levar na casa de religião e notaram que nunca mais eu tive essas convulsões, epilepsias, ataques em casa, e que meu tratamento era dentro da Umbanda. Então eu comecei na Umbanda com 7 anos de idade. Seu pai e sua mãe levavam lá mesmo sendo católico e evangélico. E a minha mãe evangélica. Porém, a minha mãe, na frequência à casa de religião, ela começou também a descobrir essa mediunidade dela. Minha mãe começou a incorporar, o meu irmão mais velho também começou a incorporar, isso toda uma trajetória dentro da Umbanda. Então, dos meus 7 até os meus 15 anos, a minha vivência foi só dentro da Umbanda. Eu vivi muito Umbanda dentro disso. Porém, com 14 anos, a minha mãe ela teve um problema de tumor no cérebro. Ela teve que fazer 4 procedimentos cirúrgicos assim, em um período de 2 anos, retirando o tumor do cérebro. Então eu tive que me afastar um pouco, a família toda se afastou da religião, porque eu tinha 2 irmãos menores, um de 4 e de 6 anos, que eu tinha que cuidar deles, meu pai tinha que dar o sustento da casa, e nós muito envolvidos com o problema dos procedimentos cirúrgicos da mãe, e eu me afastei um pouco assim da prática das sessões, que não podia ser tão contínuas. Depois, quando eu regressei a incorporar na Umbanda, que eu voltei para a corrente mediúnica, essa minha entidade, que até então era criança, né, disse que me entregaria para uma entidade adulta. Daí essa minha entidade, que esse algum menino, me entregou para caboclo Xangô Sete Pedreira. Eu tive uma grande desculpa com o caboclo, né, mas eu sempre tinha um sonho em continuar trabalhando com Ogum na Umbanda, né. Eu já trabalhava com
Pai João da Angola, com Birajara Flecheiro, né? E também com o Ogum da Bandeira. Eu achei que esse Ogum ia me assumir dentro da Umbanda, mas se determinou que aquele era o meu caboclo frenteiro. Continuei trabalhando com caboclo. E a minha chefe de terreiro, Mãe Matilde Cunha Rodrigues, ela não jogava búzia, ela era de nação, de orixá, mas ela tocava sessões de umbanda 2 vezes por semana, as terças e quintas, mas não jogava búzia, não gostava de... A frente dela era um bando. Era um bando, ela era muito bandista. Daí uma vez ela pediu que o filho dela, o Pai Nilton de Oxum, que ele tinha Cajadão em São Paulo, jogasse o búzio para ver de qual orixá que eu era, que todo mundo tinha muita dúvida. Ela achava que eu era de Oxalá, e meu avô de santo achava que era filho de Iemanjá. Quando ele foi jogar o búzio e viu que eu era de algum na nação, todo mundo se surpreendeu. E eu teimei. Eu tinha 16 anos. Ah, não, eu quero fazer, eu quero entrar para essa religião. Eles, não, mas não tem necessidade, é um comprometimento muito grande, uma religião que vai te onerar muitas coisas. Eu, não, eu quero insistir. Daí, quando a mãe se recolheu para fazer a obrigação Oxalá, aproveitando o batuque, o meu pai de santo, daí na época escolhi o Pai Nilton para ser meu pai de santo. Ele veio de São Paulo para esse batuque, para a obrigação do Oxalá, e ele daí boriu a mim, que é para Ogum, a dona Maria de Lourdes, uma senhora da Oxum-Bobô, a dona Eva, de Xangô Aganju, e o Tunico de Otim. Foram as primeiras pessoas boridas aqui na casa do Pai Nilton, né? E o primeiro bori que eu assisti na minha vida foi o meu, porque era uma época que era muito velado a questão da sacralização, de tu assistir, ver alguma coisa do orixá, tinha que ser realmente quem fosse do orixá. E quando o senhor viu, assim, tendo essa vivência tão umbandista e vendo o sacrifício de animais, enfim, foi tranquilo para o senhor? É que o meu amor, assim, por eu estar dentro da religião desde muito cedo, assim, eu sempre acreditei que tudo era sagrado, que aquilo fazia parte do ritual e que aquilo era normal. Nunca me assustei com nada. E mesmo assim, o primeiro bori eu vendo na minha vida fosse o meu, que mandaram eu ficar só de calção, tirar minha sentar no quarto santo, segurar algumas vasilhas, começar a consagrar animais. Eu achei tudo muito normal, né? Porque ali, meus 16 anos, eu estava voltando a estar próximo ao Ogum, né, meu orixá, meu amor, que eu sempre tive por Ogum, porque eu desde criança, quando eu brincava muito de Forte Apache, aqueles índiozinhos, homenzinhos, assim, então eu tinha sempre um São Jorge que era o que coordenava todo, então eu me criei muito dentro da fé e da crença ao Ogum, então para mim aquilo foi uma coisa tranquila, não tive espanto nenhum. Bandeiras por quais passou? Pois é, meu querido, eu vou te dizer assim, eu sou meio que uma alienígena, sabe? Porque eu só tive uma bandeira em toda a minha vida. Sério, eu não sei, quando eu entrei para a religião, me disseram que aquela ali era a minha família, que eu tinha direito à escolha. Então, graças à Mãe Oxum, que é minha mãe de Ocel, dona do meu Ledal, eu só tive um pai de santo em toda a minha vida. Foi a pessoa que me fez dentro da Umbanda, porque eu era filho de Umbanda da Mãe Matilde. Mas quando ela faleceu, né, quem assumiu o congá de Umbanda foi o Oxóssi da Floresta, do meu pai de santo, então, que na época era meu irmão de santo, e ele terminou então de coroar o meu caboclo cacique, mas sempre dentro da mesma casa. Quem me iniciou, quem me boriu, me lavou, quem me aprontou, sentou meu santo, sentou meu lodê, sentou meu eixo, todo o meu histórico foi sempre dentro da mesma casa. Eu nunca troquei de santo, nunca troquei a reza do meu orixá. O meu padrinho, quem amarrou minha cabeça desde a primeira vez que eu fiz o bori, meu bori com 16 anos foi Jorge de Iemanjá, que amarra até hoje. Meu padrinho de axé, Everton de Xangô, filho de criação do Pai Criou, né, que é falecido, também foi meu padrinho de axé e vai continuar sendo sempre. Para mim as coisas sempre foram muito eternas, eu não costumo trocar as coisas. Eu acho que nós temos o livre-arbítrio de escolha e temos que assumir as responsabilidades sobre as nossas escolhas. Então, bandeira, só uma. E pretendo ficar sempre com ela. Com certeza. Dessas histórias aí da Umbanda, então, já que o senhor teve uma vivência bem umbandista, né? Tem alguma que lhe destaca, assim, que o senhor poderia contar, de que lhe emocionou, enfim? Assim, eu tive muitas coisas emocionantes, assim, tanto dentro da Umbanda,
tantas questões assim de cura, né, quanto milagres assim que eu sempre vi muito direto dentro da própria nação, dentro do próprio orixá. Claro, numa época que nós fazíamos um axé, um serviço, né, e a gente ficava olhando pro axé, cantando e rezando, esperando o orixá responder por ele. As coisas eram muito de imediata. Então, assim, ó, eu vi muitas questões de curas, a minha própria cura, para mim, assim, a melhora dentro da Umbanda, aquilo foi uma coisa muito gratificante para mim. Então, foi uma coisa que eu sempre me senti muito protegido, muito amparado, né? Então, eu acho que a própria vivência de eu estar dentro de um culto onde eu me sentia sempre protegido, abençoado, assistido, então, para mim, já era uma bênção muito grande. Tá certo, então. No próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre a história de Pai Dejair e também saber a opinião dele sobre os assuntos da atualidade. Fique com a gente. Voltamos no Kizomba aqui com o Pai Dejair de Ogum. Pai, o senhor vive em São Leopoldo, né? Mora aqui há bastante tempo, ou toda a vida? Nasci em São Leopoldo, sou capilé. Então, São Leopoldo é o berço da imigração alemã no Rio Grande do Sul, né? O senhor, um pai de santo branco, já sofreu algum preconceito aqui por isso? Eu não digo preconceito, eu dei susto em certas pessoas, né? Muitas vezes, até como algumas vezes chamado para administrar algum curso, falar alguma coisa a respeito das religiões de matriz africana, funcionando mais ou menos, geralmente através da Unicinos, né? Me chamarem para mim em alguma escola, falar alguns aspectos da nossa religião, principalmente na Semana da Consciência Negra, e muitas vezes acontece que eu vou para outros municípios, né, falar com alunos, falar da prática religiosa, né, dentro da sala de aula, e quando eu chego lá eles vem uma pessoa branca, assim, eles meio que se assustam, o senhor é o Pai Dejair, olha, o que tem para o momento é isso aqui, né, mas, assim, preconceito pela cor, não. Eu não sei se as pessoas têm muito respeito por mim, simpatia, o que é, mas não, às vezes as pessoas se assustam, mas um susto natural, né? Porque eu vejo que hoje, assim, 80% das pessoas que eu vejo dentro das casas de religiões africanas são pessoas realmente, assim, né, já de brancas, né? Não é uma religião propriamente única, exclusiva do negro, né? Nossas divindades, claro, né, são representadas, a personificação delas negras, né, mas os brancos praticam muito essa fé, então acho que é uma coisa já aceitável e normal, não preconceito não. Tá certo. E com a religião aqui em São Leopoldo? Também sempre foi tranquilo, não no caso do senhor em específico, mas com a religião no modo geral. Recentemente, por exemplo, nós tivemos, não tem a ver com a nossa religião, mas tem a ver com o preconceito religioso de uma forma geral aqui em São Leopoldo, a imagem de Oxum que temos aqui no centro da cidade, né, que foi tapada de preto, enfim.
Claro que São Leopoldo faz parte de um contexto, né, regional, que muitas vezes alguns aspectos de outros municípios interferem e refletem em nós, mas sempre tivemos aqui dentro de São Leopoldo, passa-se administrações, né, e existem algumas administrações, né, mais favoráveis e outras nem tanto, mas não propriamente assim de abrir uma bandeira de perseguição. Tivemos algumas questões quando foi a questão da lei do Manuel Mania, foi em 2004, né? Eu sofri uma denúncia porque na época eu tinha animais no pátio, então fui chamado por uma audiência, né? Por maus tratos, por sacralismo, enfim, né? Foi feita uma denúncia, só que a juíza até que estava averiguando, ela perguntou qual é a sua função. Eu peguei, eu sou babalorixá. Ela pegou e disse, tá, mas perguntou para o promotor a procedência, porque ele estava falando, não, porque ele sacraliza, ele mata animais. Ela pegou e disse, não, mas a Constituição dá essa autonomia para ele, então ele está amparado por lei. Não, mas a lei que não sei tem, eu disse, nenhuma lei pode ser superior à nossa Constituição. A juíza pegou e disse, o senhor me desculpa, o senhor tem o seu direito constituído, então o senhor desculpa pelo seu tempo perdido e o meu, o senhor está liberado. A juíza assim, foi muito categórica, assim, botou a promotoria num canto, o advogado no outro, assim, pediu desculpa e encerrou, né? Mas, claro que muitas vezes, até porque eu fui a primeira associação fundada em São Leopoldo foi a Associação Afro-Bandista de São Leopoldo, que na época nós criamos essa associação para ter uma representatividade do município, e eu fui o presidente fundador dessa associação. Então sempre os grandes debates, as grandes coisas, sempre foi chamado o pai de Jair para tomar a frente e para, assim como quando houve o debate com a Regina Fortunati, né, que me ligaram porque quem era para estar lá começaram a pôr a corda, por ser uma deputada estadual, a primeira dama de Porto Alegre, ninguém quer queimar o seu filme. Daí me chamaram, eu disse, não, vou para o debate, sim senhora. Fui para o debate, né, e fiz um bom debate com ela, coloquei ela no lugar dela, realmente mostrando que aquilo estava sendo uma atitude preconceituosa e discriminatória, que ela estava sendo uma pessoa intolerante, e ela não tem conhecimento de causa, porque ela pode ser uma advogada, uma deputada, mas ela não tem conhecimento de teologia, psicologia, antropologia, para tentar intervir num culto, numa questão tão importante que é a nossa cultura africana, né? Então, às vezes, assim, em muitos momentos, quando acontece alguma perseguição, alguma instituição, uma casa, muitas vezes eu sou chamado para defender isso. Mas São Leopoldo tem vivido isso pacificamente. Que maravilha. Que bom. O senhor é um pai santo político, né? Não um político partidário, mas político de tomar a frente de algumas coisas, como o senhor disse agora mesmo nessa sua fala, e estar sempre envolvido em algumas coisas. Hoje mesmo, logo mais, o senhor tem um ato político aqui, político, né? Não político na questão partidária, como eu já falei, mas político de politizar as coisas. Isso, o senhor acha que essa sua facilidade lhe ajuda na aceitação, assim aqui, tanto na cidade como da sua religião no geral? Eu acho que na verdade ajuda bastante, porque às vezes as pessoas realmente elas querem saber o que está acontecendo, e se um pai de santo ele não for bem informado, não ter conhecimento de causa, não ter informações tanto de questões de leis, de teus direitos adquiridos, aspectos históricos, informações de vivência, né? As pessoas podem não saber responder e se posicionar em certos momentos, né? Então acho que isso me facilita. Eu realmente, assim, sempre que tiver algum problema referente ao sagrado, à religião, seja meu, seja teu, seja de quem for, assim, eu sempre vou tomar partido para que esse tipo de coisa ruim não aconteça, ou mesmo independente de uma fé que se persegue, porque a imagem que foi agredida foi a imagem de Nossa Senhora, no caso, que é a padroeira de São Leopoldo, né? A Nossa Senhora da Conceição, que está numa praça, né? Não foi propriamente uma imagem do culto afro, mas é um lugar onde nós depositamos oferendas, estava muito próximo ao dia da Mãe Oxum, que dentro do sincretismo seria essa. Então eu vi aquilo como uma perseguição religiosa, e qualquer tipo de perseguição eu acho inaceitável, seja ela contra um evangélico, um católico, um espírita, um daimista, um indiano, não importa.
Nós temos que respeitar o diferente, né? Então, se acontecer uma perseguição a qualquer pessoa por uma questão religiosa, eu tomo realmente partido. Eu sou de Ogum, eu não fico quieto, eu não posso vir em justiça. E vai pra guerra. E vou. Atos públicos, o senhor falou dessa praça, o senhor também participou de alguns atos públicos ali, que eu também, pequeno, cheguei a participar junto. O senhor acha que essa questão africanista, da forma que está hoje, assim, de levar a religião para a rua mesmo, auxilia na boa aceitação da religião? Com certeza auxilia, mostra a visibilidade, o bonito da cultura afro, né? E eu vejo que hoje as pessoas são muito comodistas, sabe? As pessoas, até mesmo em questões... Eu digo já do começo da própria feitura, de fazer um filho. Porque antigamente nós, para podermos fazer uma feitura de orixá, sabe, nós não tínhamos floras específicas para isso, aviários que nos trazem a facilidade. Porque hoje a gente faz uma encomenda por telefone, discrimina o que tu quer lá na porta da tua casa. Antigamente nós tínhamos que chegarmos num lugar e assim correr atrás de bicicleta, alugar uma carroça para buscar animais, era muito mais dificultoso fazer religião. E hoje as pessoas querem sentar atrás de um computador e fazer religião online. Daí fica muito difícil as pessoas saírem para um debate, para uma expressão, para um seminário, para um encontro. As pessoas são muito comodistas, infelizmente. Como vocês podem ver, o Pai Dejair tem uma opinião muito incisiva, nessa opinião que eu vou continuar atiçando ele no próximo bloco. Último bloco aqui com o Pai Dejair do Ogum, e eu vou lhe perguntar, pai, alguns babás que o senhor admira da antiguidade? Olha, pessoas em que eu tenho maior carinho e admiração, assim, e sinto muita saudade, assim, o Luiz Carlos de Oxum, que foi meu avô de santo, né, ele que fez o Pai Nilton de Oxum, sinto muita saudade. A madrinha Bela, que é a madrinha do meu pai de santo, né, a madrinha Bela de Chapanã, tem um amor, assim, porque algumas pessoas acham que ele é uma pessoa entojada, mas eu acho que ele é uma pessoa muito retraída e tímida, que o pai Cleon tem um carinho enorme por ele, que é meu avô também, que depois, quando meu pai de santo migrou para Cabinda, né, passou a ser meu avô, tem um carinho enorme por ele. O falecido pai Enio de Oxum, que é uma pessoa assim, que eu sempre achei muito encantadora, muito humana, muito querida, sabe, tem muitas pessoas assim que eu tenho mais saudade, né? E hoje, graças a Deus, assim, nós temos
ótimos pais de santo, assim, que eu vejo, assim, que são representantes, assim, que levam a religião muito a sério. Muito... Os novos agora, você poderia citar alguns? Eu vou dizer, assim, de pessoas que eu vejo, assim, que são muito atuantes, assim, que nem o pai César de Ogum, aqui em São Leopoldo, o pai Saúl de Ogum, em Caxias do Sul. Eu vejo o pai Pedro do Oxundocô, que é uma pessoa, assim, que se destaca muito, questões, assim, outra pessoa, o pai Paulinho Todé, que eu vejo que é uma pessoa assim, que representa muito bem a religião, mesmo sendo vereador, vive a religião intensamente, sabe? Tem eles lideranças assim que eu acho muito expressivas, pessoas que eu tenho admiração. Eu até fico com vergonha de falar porque são tantos assim que eu gosto, sabe? Alguns eu gosto muito assim pelo que representam dentro da lei do Exu, outros por causa de, que nem o pai Luciano do Oxalá, assim, eu sou apaixonado pelo João Caveira dele, o pai Marcelo do pai Oxalá, que tem um sete da lira maravilhoso, eu tenho um carinho enorme por ele, a mãe Áurea da Oxum, que tem uma cigana assim que eu acho uma supremacia, assim. Tem N pessoas assim que eu tenho um carinho, um amor enorme, né? Pessoas de vivência assim, do meu cotidiano, né? Pessoas que eu tenho muito carinho. É que na verdade é muito difícil de quem eu não goste. É muito, eu não consigo, se tu dizer de 5 pais de santo que tu não gosta, eu ia ter que pensar um dia todo para dizer algum, ou justificar não gostar de alguém. Sim. Porque eu acho que nós temos que muito que respeitar o outro, o que o outro faz, saber chegar na casa do outro, estar na casa do outro, sair da casa do outro, se portar na casa do outro como nós gostaríamos que se portasse nas nossas casas, né? Mas eu tenho muitos pais de santo assim que eu tenho uma admiração enorme. Muitos mesmo. Tanto aqui dentro de São Leopoldo, assim, pessoas antigas, que nem o pai Nelito Lodê, que é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho enorme pelo trabalho que ele faz dentro da religião. E, claro, assim, o meu exemplo é o pai Nilton Júnior, que foi meu pequeno, mas é puxar muito, assim. Mas a Giza do Oxalá, o Geraldo do Oxalá, que são irmãos santos meus, assim, bastante antigos. A Dalva de Oxuna de São Paulo, que é uma irmã minha que eu tenho um amor, a Dete do Barala de São Paulo, não sei lá, tem muitos pais santos assim que eu... Com certeza, pai Nilton estará com a gente agora em maio no Kizomba já. Verdadinho, já consegui pegar o pai Nilton. Que bom. Pai, bom filho de Ogum não foge à guerra. O que faz o pai de Jair ir para a luta? Assim, ó, são tantas coisas que eu já recebi dentro da religião. Uma das coisas assim, que sempre me somaram muito a fé. Uma coisa que aumentou muito a minha fé, eu lembro uma vez que eu estava passando, eu mesmo com Santo Centro, passando por dificuldades financeiras, porque eu assumi uma questão de um aluguel, de um apartamento que eu fui morar, e assim, prestações de imóveis, mas eu lembro uma época que eu estava passando fome na minha vida, assim, eu não queria falar isso para ninguém, porque era constrangedor, assim, eu estava com 20 anos, eu trabalhando e passando necessidade. E uma senhora, uma amiga minha lá de Brasília, ela veio me visitar num apartamento. Ela entrou no meu apartamento, quando ela entrou, eu abri a porta da minha casa, o Oxum dela chegou. E a mãe Oxum me deu um axé, ela abriu meus armários e assoprou. E a mãe Oxum, assim, aquela senhora não sabia das mesmas. A mãe Oxum pegou e disse: o senhor é meu filho, o senhor nunca mais o senhor vai passar fome na sua vida, meu filho. E nunca mais eu tive dificuldade financeira. Eu já tive problemas de tumor no meu palato. Enquanto que os médicos disseram que eu ia ter câncer, que quem tem câncer morre, não sei, eu ia fazer um tratamento. Eu fiz uma troca de vida para Xangô, num dia assim que todos os santos da casa chegaram para passar aquela troca, isso faz 18 anos, e nunca mais o tumor apareceu. Eu não precisei fazer quimioterapia, radioterapia. Então, assim, ó, eu acho que eu já passei por tantos milagres dentro da religião. Isso me faz ser a pessoa que eu sou, ter a fé que eu tenho, guerrear e lutar, porque eu acho que a nossa religião vale muito a pena. O orixá está muito vivo e presente no dia a dia e faz milagre na vida de muita gente. Eu sou um filho de Ogum, sou um homem de muita fé. E eu luto pelo aquilo que tem fé, por aquilo que eu acredito. Então, o que me faz ser um guerreiro é eu lutar por aquilo que eu acredito. Isso que faz eu lutar. O que o senhor sabe que acontece na religião hoje em dia que não poderia acontecer? Uma coisa que eu acho, o principal que eu acho que não poderia acontecer, a falta de respeito que as pessoas têm com a palavra família. Sabe, as pessoas hoje, os filhos já não respeitam mais os pais, muitos pais não respeitam os filhos, os afilhados não respeitam os padrinhos, as pessoas estão perdendo a palavra-chave do que é a religião africana. Porque se nós vamos entender a religião africana, nós temos que entender a palavra família. Entender o que é um contexto religioso, uma casa de religião, uma casa de família.
É uma casa onde todos esses valores de instituições têm que ser obedecidas. Então, isso não poderia acontecer dentro da religião. Porque até o próprio orixá, eu acho que ele, na sua simplicidade, ele se mostra humilde. Porque nós não temos um púlpito, um altar dentro das nossas casas para o orixá dançar lá em cima. Ele dança na mesma altura que os filhos. O orixá nos representa humildade. Nos representa a Mãe Terra, que é a nossa mãe, que é a Unilé, que nós temos que estar com os pés no chão e com a cabeça no sagrado. Então eu acho que o que não poderia faltar mesmo seria o respeito aos valores de família. As pessoas perderam completamente isso. Isso é o que eu vejo assim, que dificulta muito. Porque o problema da religião hoje eu não vejo que seja os neopentecostais. Eles trazem muitas afrontas contra nós. Mas o grande problema são os próprios religiosos que perseguem os outros religiosos. Então eu acho que aí está a falta de respeito do valor da família. Pelo que dentro da religião Padre Jair é apaixonado? Oi? Pelo que o senhor é apaixonado dentro da religião? Fica difícil dizer o que eu não gosto da religião, mas o que eu sou apaixonado mesmo é por um serão de orixá. Incrível, eu sou apaixonado pela consagração. É o que mais me encanta, é o que mais eu tenho assim, desprendimento e que mais me envolve. É lidar direto com a feitura do orixá, o que mais eu tenho paixão, é por isso. Se o senhor tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com o Pai Ogum durante 1 minuto, o que o senhor diria para ele? Primeiro, obrigado. Primeira coisa, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor me deu na vida. Porque eu sou uma pessoa extremamente grata assim, por tudo que eu tenho. E é a primeira coisa que eu faço todos os dias. Quando eu acordo de manhã, depois da minha higiene pessoal que eu vou no quarto santo, para todos os orixás, a primeira coisa que eu faço é agradecer por aquilo que eu tenho. Por eu ter saúde, por eu ter a minha casa, por eu ter a minha cama, por eu ter o meu alimento, por eu, graças a Deus, estar vivo. É a primeira. E eu sempre agradeço por tudo que ele me deu, porque eu me sinto uma pessoa satisfeita. Eu não preciso de mais nada na vida. O que eu preciso para ser feliz eu já tenho. Então, o que eu vou agradeço. Eu digo sempre para o Pai Ogum, muito obrigado, meu Pai. Tá certo. Para encerrar, então, um recado para o povo de religião de matriz africana que lhe acompanha. Olha, o meu recado que eu sempre digo, primeiro eu agradeço muito ao Pai Ogum, é claro, meu orixá sempre, e pelos maravilhosos amigos que eu conquistei dentro da religião e pelos ótimos filhos que o Pai Ogum sempre me deu, porque eu me sinto muito abençoado pelos filhos que eu tenho. Não tanto pela quantidade, por ter mais de 200 filhos santos, mas pela qualidade dos meus filhos. Porque hoje é muito difícil tu ter filhos amigos, leais, que te acompanhem em qualquer hora, em qualquer momento. Porque eu lembro quando eu expliquei meu problema de saúde para os meus filhos, eu nem sabia se eu ia poder cuidar mais deles pelo procedimento que eu ia ter. Tu acredita, rapaz, que nem um filho saiu da minha casa. Ninguém me largou. Se eu faço um procedimento cirúrgico, os meus filhos dormem na porta do meu quarto para cuidar de mim. Uma vez de fazer uma cirurgia do hernia umbilical, então assim, os meus filhos sempre me cuidaram muito bem. Eu tenho muitos amigos, então assim, ó, o que eu acho que o mais importante nessa vida, assim, um recado para todos, assim, ó, que deem, o meu Exu sempre diz, dê valor para aquilo que o dinheiro não compra. E a amizade é uma coisa que a gente deve prevalecer sempre. Porque se tu tiver bons amigos, tu sempre vai ser bem assistido em qualquer circunstância. Tu passa por bons e maus momentos se tu tiver bons amigos. E é o que eu gostaria que todo mundo, assim, que fosse de religião, fosse um pouco mais irmão, mais amigo, mais tolerante, mais seres humanos. Porque o orixá ensina isso e as pessoas estão perdendo isso no convívio. E agradecer realmente pela ótima família que eu tenho. Tá certo, Pai. Muito obrigado. Bom axé. Por ter nos recebido aqui. Sempre um prazer. Hoje é dia de Ogum, dia de festa aqui na casa do Pai de Jair. Tudo que aconteceu no Batuque de hoje você vai ver no vídeo que vem na sequência. Mas fique aí com a preparação do Batuque que logo mais acontece aqui na casa do Pai de Jair.